Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira, 29 de março. Vão comentar as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. Benjamin, a primeira notícia da Prefeitura de Santos, um projeto de economia de água e de energia para cumprir as metas de sustentabilidade das Nações Unidas até 2030. Então, economia nos prédios públicos com o uso de aplicativos, com o uso de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste agora pela tarde, ou boa noite para quem vê à noite na reprise, ou a qualquer momento pela internet. Essa é aquela matéria que é para cumprir tabela. Assim, é óbvio que o poder público, inclusive por força de lei, tem que ter racionalidade nos seus gastos. A gente espera que a Prefeitura de Santos realmente faça isso. Mas a gente percebe em qualquer prédio público na região um desperdício. Quantos prédios ficam iluminados a noite inteira, mesmo estando ociosos? A gente percebe também como o potencial de energia elétrica vinda do sol, a gente desperdiça, a gente não capta isso. Espero que a Prefeitura faça e sirva um exemplo. Eu sempre lembro que o nosso âncora questiona que, pelo contrário, a Prefeitura de Cubatão deve estar economizando muita água, porque as persianas do Paço não são limpas há anos. Estão imundas. Fala, Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste. Prazer estar aqui. Paulo, eu vejo o seguinte, não pode ficar apenas no aplicativo ou apenas na intenção. Eu penso que é uma política pública necessária, que precisa ser incrementada e levada através de agentes públicos a todos os condomínios e residências, porque é aquela tal história, a gente fica pensando que todo mundo sabe que tem que economizar, a gente fica imaginando que todo mundo sabe o que tem que fazer na vida. E, na verdade, a gente precisa aprender, reaprender e continuar se renovando. Então, que não fique apenas no aplicativo, na intenção, ou num belo post em rede social. Que agentes públicos visitem, incentivem os condomínios a trocar as suas matrizes para fazer reutilização de água, as empresas, e que haja uma fiscalização. E, principalmente, que a gente pare de ver o desperdício de água que a gente vê quando tem algum problema em vias públicas. Porque o que a gente tem se acostumado aqui na região é que fica jorrando água por horas, às vezes dias, e milhares de litros de água tratada são jogados fora, e que há uma demora muito grande do poder público, da Sabesp, dos envolvidos tomarem as suas providências. E eu não sou favorável à privatização da Sabesp, ela tem que ser otimizada, porque hoje a gente precisa economizar água ou daqui a muito pouco tempo nós vamos pagar um preço muito alto, porque hoje está sobrando. Então as pessoas lavam calçada, jogam água fora, não fazem fiscalização de hidras nos prédios e a gente precisa ter esse controle, Paulo. O banho tem que ser o banho da cidadania, né? Banho de 5 minutos, 6 minutos. O prédio deve captar água de chuva para limpeza, para reutilizar água de chuva. As casas, os prédios devem também, como disse o Benjamin, captar energia solar. Toda economia é bem-vinda porque são recursos nem 100% renováveis. São renováveis, mas não são 100% renováveis, né? Pode haver escassez. A Câmara de Santos tem uma audiência pública hoje, 6h30, ali no Castelinho, sobre a população de rua. Provavelmente essa audiência foi chamada depois daquele crime que um homem de rua matou um garoto de 18 anos na Praia do Boqueirão, em Santos, Benjamin. Acho que, além disso, isso é um trabalho da vereadora Thelma de Souza, que mantém essa discussão há um bom tempo. Quando a gente fala de população em situação de rua, a gente lembra que a gente tem alguns serviços que não estão funcionando a contento aqui na cidade. Por exemplo, o consultório móvel. Já falei, inclusive, isso para o prefeito. Existe um programa na cidade
e que atende essas populações de rua, principalmente tuberculose, HIV, e que não havia a viatura funcionando, as equipes estão desfalcadas. Além disso, a gente sabe que a prefeitura hoje é informatizada. Se você for em qualquer posto de saúde, na policlínica, na UBS, você tem que ter um número, cartão SUS e fazer a solicitação do exame via WhatsApp. Quem está em situação de rua não tem acesso a isso. Então não tem como fazer o atendimento. Acho que a vereadora Thelma chama atenção nessa discussão. Também chama atenção com como é que a gente pode mitigar o sofrimento. E aí é um paradoxo da nossa outra matéria. Uma vez eu entrevistando o padre Júlio, lá de São Paulo, que trabalha com a população de rua, ele dizia o seguinte: se você quer melhorar a vida da pessoa em situação de rua, dê água. Hoje, uma pessoa em rua tem uma dificuldade de acesso à água. Tem no chuveirinho da praia. Mas imagine no auge do verão de Santos, você passar sede por falta de água. Então ele propunha bebedouros nas ruas. Quando você vai em Roma, as fontes de Roma são potáveis. Hoje nós temos fontes na cidade que são só apenas objetos de decoração. A vereadora Thelma chama para essa discussão junto com a Câmara e a gente precisa enfrentar seriamente isso. Afastar quem tem problemas de saúde mental, oferecer o tratamento, mas principalmente ajudá-los a reintegrar na sociedade. E a gente sabe que quanto mais tempo em situação de rua, mais difícil o retorno à vida normal. Paulo, a gente já falou aqui no programa várias vezes, e eu não vou nunca me cansar, uma das coisas mais importantes que a municipalidade tem é exatamente a audiência pública, é poder falar e poder ouvir. Só que simplesmente, é até emblemático, estava a foto aqui do Castelinho, onde fica a Câmara Municipal. 18h30, audiência pública, poucas horas, 1-2 horas antes de uma homenagem à secretária da Educação, ou seja, vai ser uma audiência esvaziada. Eu sou defensor que a audiência pública seja feita na rua, com contato com o povo. Por que não fazer essa audiência ali na Bacia do Macuco, onde população de rua é o que não falta, problema é o que não falta. Ter contato com essas pessoas, sabe? Fazer essa audiência pública domingo de manhã durante a Feira do Rolo ali, porque não tem polícia, não tem ninguém, não tem assistência social, não vai ninguém. Então, se querem resolver o problema, tem que sair do castelo, literalmente, e ir para a rua, falar com o povo, conversar. Então, fica a sugestão, por que não faz ali na área do mercado municipal? Por que não fala com as pessoas? É que nem o Benjamin falou agora, está faltando água, o que a gente precisa fazer para diminuir? Não é esconder, não é colocar numa Kombi e botar em outro município, é resolver o problema. Por que essas pessoas estão na rua? O que a gente pode fazer enquanto entidade pública e sociedade para reverter essa situação? Então eu faço um convite, pela importância que as audiências públicas têm, saiam do castelo e vão para as ruas, sabe? Façam na Praça da Independência, faz na Praça das Bandeiras, faz numa praça pública, no mercado, e levem o problema para a sociedade e ouçam a sociedade. Não aquela meia dúzia de gatos pingados que vão 6h30 da tarde, já quase da noite, achar que vão resolver alguma coisa. Então, para fazer pro forma, prefiro que não faça. Olha, a questão da população de rua, ela tem várias abordagens. A mais importante, sem nenhuma dúvida, é humanitária. As pessoas estão ali por problemas. Tem a questão, muita gente vê como um incômodo, né, porque provocam problemas para outros moradores da cidade. Tem a questão policial, como, por exemplo, foi desembocar esse crime na Praia do Boqueirão, em Santos. Tem a questão das drogas. Tem a questão legal também, a dificuldade de acolher essas pessoas, porque elas só podem ir por vontade própria, né? Não podem ser conduzidas, então a dificuldade das autoridades de lidar com esse problema. É importante essa audiência pública para que a sociedade civil e o poder público discutam a melhor maneira de encaminhar o problema, talvez a sociedade civil ajudando aí o poder público nessa questão, que é hoje uma questão muito importante. E o Pavão tocou na homenagem que logo depois, no Castelinho também, mas em outro auditório, recebe a secretária de Educação, Cristina Barletta,
que hoje recebe da Câmara a medalha de mérito Brás Cubas. Benjamin, o dia 31 de março é o dia em que é divulgado o aumento dos medicamentos no Brasil. É a Câmara de Regulação, né, de Medicamentos, do mercado de medicamentos, divulga esse aumento. É previsto, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Farmacêutica previu 5,6% de aumento. Agora, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ele alerta para variações nos preços dos remédios impressionantes. Em alguns antibióticos, 90% de variação de uma farmácia para outra. Em medicamentos genéricos, o omeprazol genérico, o IDEC chegou a encontrar quase 400% de variação do preço de uma farmácia para outra. É importante fazer uma pesquisinha hoje antes de comprar remédio, né? E é importante você levar o teu CPF. Por que eu estou falando isso? Então vamos começar esse comentário pensando o seguinte: que bom que é no dia 31 de março, porque se fosse no 1º de abril a gente ia rir bastante. Então no 31 de março a gente começa a chorar. Existe falta de oportunidade neste momento deste aumento dos remédios. Quando o mercado não é regulado, e aí todos que defendem o livre mercado pagam na pele essa não regulação. Não existe justificativa para que a mesma substância tenha uma variação de preço de tal monta. Então você vai me dizer que o omeprazol A e o omeprazol B, o efeito é 900% menor? Não é. O efeito é o mesmo. Por que varia? Segundo, e por que eu brinco do CPF? Você já viu o desconto que te dão quando você dá a informação pessoal, se você tem um convênio ou um CPF? Em alguns lugares varia até 25%. Hoje ocorre uma denúncia de que esses dados são captados e são vendidos, e eles lucram com isso. O que a gente percebe é que a indústria farmacêutica não está cheirando bem. Acho que o prazo de validade de uma intervenção nesse mercado, que ele é um mercado extremamente concentrado, que depende de insumos que vêm de 2 países, hoje China e Índia, e que no Brasil sofre um processo de cartelização, tem que ser enfrentado de frente. Aqui na nossa região nós temos um outro problema que talvez a gente tenha que abordar. Vocês repararam que numa série de lojas de farmácias fecharam de repente, e que de repente faliu, e que o mesmo proprietário dessas lojas já tinha falido uma outra rede também? Há algo de podre na indústria farmacêutica. Paulo, fiscalização. A gente não tem fiscalização hoje. Por isso é que as coisas foram para o limite que a gente está vendo, seja trabalho de escravizados, seja a venda de remédios, seja a venda de alimentos, sejam os preços, porque não há fiscalização. Nós estamos num período onde o empresário bota o preço e aí a pessoa fala, se quiser compra, se não quiser não compra. E a gente precisa, e aí eu concordo plenamente com o Benjamin, a gente precisa normatizar, fiscalizar de perto, porque, por exemplo, hoje no Brasil, você abre uma empresa pela internet, você fecha uma empresa pela internet, e você coloca a empresa no nome de um laranja pela internet, você tira o seu nome da empresa pela internet, você não tem que integralizar nada, comprovar documento, nada. Isso é muito perigoso. Muita gente aplaude, isso é modernidade, só que não é. É facilidade para você fazer o mal. Por isso é que essa rede de farmácias faliu, fechou, deixou todo mundo sem receber e nada vai acontecer muito provavelmente. Porque aqui no Brasil, o maior instituto, melhor, que dá maior rentabilidade, chama-se falir a própria empresa. O Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente que é rápido a volta. Voltando com a Opinião Litoral, no começo dessa semana, um crime numa escola em São Paulo, na Escola Estadual Tomásia Montoro, abalou o país todo, teve repercussão internacional. Um aluno armado de tesoura e faca matou uma professora, feriu 2 colegas e outras 3 professoras até ser imobilizado e desarmado. Ele foi internado, internação compulsória,
E esse crime, esse atentado, que tem se repetido, são 23 ataques violentos em escolas desde 2002, uma pesquisa da Unicamp mostra, 9 desde agosto do ano passado, aí a imagem dele sendo imobilizado, e tem se repetido isso. O impressionante nesse caso, Marcelo Pavão, é que ele avisou numa subcomunidade do Twitter que ele faria esse crime, uma subcomunidade do Twitter que exalta criminosos desse tipo, como o de Aracruz, como aquele outro de Suzano. Ontem houve uma ameaça de atentado, de ataque violento com arma numa escola de Santos, na Vila Belmiro, uma escola estadual. A diretora foi à polícia e a polícia imediatamente identificou os 2 autores das ameaças, um jovem de 19 anos e um outro adolescente de 16. Paulo, tiveram os celulares apreendidos para perícia. Sim, Paulo, você falou tanto do rapaz lá da escola de São Paulo, dos outros ataques, dessa ameaça, isso chama-se, antes de você executar, incitação ao crime. Então eu espero que todos que estejam nessa subcomunidade, porque olha, sinceramente, para estar em subcomunidade do Twitter, são pessoas que estão buscando o quê? São pessoas inúteis sociais, são pessoas que vivem nas sombras e que se revestem dos personagens, dos seus jogos de videogame, das suas interações e aí das suas missões. A gente não pode esquecer que há uns 2 anos tinha aquele da baleia azul, que o grande barato era você enfiar um saco na cabeça, prender a respiração e ver até que horas que você conseguia. E gente que morreu. Né? Então a gente precisa, primeiro, isso é incitação ao crime. Quem está nessa comunidade deve ser chamado à polícia, prestar depoimento, se for menor, com os pais, e todo mundo está no mesmo balaio. Não dá mais para a gente separar. Não podemos mais brincar. Essa diretora aqui de Santos, ela está de parabéns, porque é isso que a gente precisa fazer. Nenhuma ameaça pode ser desconsiderada. Nós estamos num momento que não dá mais para pagar para ver. Então, houve ameaça, comunica às autoridades, chama, desbaratem essa quadrilha. Porque essa molecada, ela não é mais aquela molecada de 40, 50 anos atrás. Eles já são marginais virtuais. E eles, não apenas, eles incitam, como eles ameaçam se o crime não é cumprido. Então, a gente precisa desbaratar. Eu sou contra a regulação das redes sociais, o controle externo, mas eu sou totalmente favorável ao enquadramento imediato após a denúncia. Eu acho que tem que facilitar nas redes sociais o botão denúncia às autoridades. Encaminha direto para a polícia, encaminha direto para a investigação, porque nenhum mais a gente pode achar que é só brincadeira. Isso não é brincadeira, isso mata, e eu vou sempre falar do caso aqui daquela moça no Guarujá, que numa rede social há 3, 4 anos, colocaram que ela era abusadora de crianças, ela foi linchada, espancada nas ruas por populares, e aí várias pessoas que foram pegas no ato, questionadas por que você estava batendo na mulher, vários responderam, estava todo mundo batendo, eu também estou junto, é criminoso também. Então, quem vai lá, curte ameaça, que curte agressão, que curte violência, que seja chamado para tomar seu depoimento, e se for menor, com seus pais, e todos responsabilizados. Não dá mais para a gente achar que é brincadeira. Não é brincadeira, é sério, e esse tipo de ação mata. Esse rapaz de 13 anos que matou a professora e feriu mais 4, ele não apenas contava a vantagem, como ele ainda pedia dicas de como que ele poderia fazer para fugir. E 4 pessoas deram dicas. Espero, sinceramente, que essas 4 pessoas sejam enquadradas. Nós temos algumas camadas de problemas nessa discussão. A primeira, que é uma discussão que volta sempre à baila, é o seguinte: qual é o limite da idade que uma criança pode ser responsabilizada? Essa criança de 13, 14 anos sabia o que estava fazendo? Tinha consciência? Ela não vai ser esquecida. Tem que ser responsabilizada. Segundo, quem insuflou na rede social não levou a sério, achou que era piada. Mentira, sabia e sabe, as pessoas estão internadas com isso.
Como o Pavão mudou, o mundo mudou. 40 anos atrás era um outro tipo de pensar. Terceiro, as autoridades foram avisadas. Essa criança, que não é criança, esse assassino, foi tirado da escola, foi feito um boletim de ocorrência, foi comunicado à Secretaria de Educação, sabia-se que ele tinha um comportamento difícil, a família tomou alguma providência, um médico foi procurado, a Secretaria de Educação... tentou um acompanhamento psicológico. A Secretaria de Educação deu alguma forma de garantia? Os professores foram avisados que estavam sendo transferidos uma pessoa com periculosidade? Ninguém levou a sério. Ninguém. Todo mundo achou que era só uma brincadeira de adolescente. E não é. Eu defendo que, assim como no caso de suicídio, a gente pare de contar essas histórias. A gente insufla. Essas pessoas com problemas mentais querem notoriedade. E a gente não tem que fazer isso. Esqueçam nos tribunais, na cadeia, no manicômio esse adolescente. A pesquisadora da Unicamp que conduziu esse estudo, a quantificação dos casos ocorridos no Brasil, Thelma Vinha, ela disse assim, vai acontecer de novo. A gente não sabe onde e quando, mas vai acontecer de novo. São 23 desde 2002, são 9 desde agosto. É muito importante a tentativa de detecção de comportamentos estranhos para prevenir se um acompanhamento psicológico, não sei quantas horas são, que o governo estadual está contratando, 150 mil horas de acompanhamento psicológico nas escolas estaduais, o preço que for gasto nisso, se evitar uma morte como a dessa professora, pela prevenção, já vai ter valido a pena. O presidente da Câmara, o poder embriaga, né? O poder inebria. O presidente da Câmara, Arthur Lira, eu não sei se ele andou tomando algum remédio errado nesse começo de ano, o que aconteceu com ele, mas ele se sente o primeiro-ministro, todo-poderoso, mandando no país, né? E ele teve 2 reveses nos últimos dias que acho que estão colocando um breque no Arthur Lira. O primeiro deles é que houve a criação de um bloco de centro, Podemos, PSD, Republicanos, MDB, com 142 parlamentares, maior que o Centrão, que tem 102, que é liderado por ele. E depois, aquela história dele dizer que ele queria modificar, por vontade dele, a tramitação das medidas provisórias, quando ela está claramente determinada como é esse trâmite na Constituição, ele também sofreu um revés, não vai ser modificado à vontade dele essa tramitação, Pavão. Então, vamos começar por essa... Ele queria 2 coisas, ele queria mudar a composição definida na Constituição das comissões mistas, queria 3 vezes mais deputados que senadores, hoje é paritário, e queria também que a admissibilidade da medida provisória fosse atribuição das comissões e não do presidente do Senado, que hoje é o Rodrigo Pacheco. Exato. Então, vamos lá. Primeira questão da paridade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer convencer, porque quer que 1 mais 1 é igual a 7. É isso que ele quer. Porque ele falou, porque tem mais deputados e menos senadores, então tem que ter mais deputados. E aí ele precisa voltar para o banco escolar para saber por que a composição da Câmara ela é maior para um estado e menor. Isso tudo está no regimento interno, está tudo explicadinho. A gente aprende isso no colégio, a gente aprende isso na faculdade e a gente aprende principalmente quando a gente entra para a Câmara. E mais do que ninguém, o presidente deveria saber por que as comissões devem ser paritárias, que a Câmara tem mais, o Senado tem menos. Tá? O que representa o deputado federal, o que representa o senador. Então é um absurdo que ele fez isso, ele jogou para a galera, para se falar o português popular, ele simplesmente tentou dar uma queda de braço, que foi absolutamente rechaçado. Então, essa ideia é esdrúxula para apenas provar o poder. Esse segundo centrãozinho, Paulo, é um centrãozinho que, não sei não, são partidos que eles vão buscando a sua notoriedade. Você vê Republicanos, Podemos, o MDB, o PP, são partidos que querem o quê? Cargos, querem poder, simplesmente. Então, assim, é mais do mesmo que vem a pegar o quê? O poder
de Sua Excelência Arthur Lira. Então, eu espero, Paulo, que tanto Câmara quanto Senado pensem no país, porque está para caducar a medida provisória da reorganização administrativa do governo. Está para caducar o aumento do salário mínimo. Está para caducar a volta ao Bolsa Família. Está para caducar um monte de situações que já estão em vigor. E aí eu pergunto ao senhor e à senhora deputada, ao senhor e ao senhor senador, vocês estão ao lado do país ou de fazer chacrinha? De fazer politicagem? Porque nós vamos falar daqui a pouco na pauta a politicagem que está sendo feita na Câmara e no Senado. Então, precisamos ver, deputados vão votar com a consciência voltada para o país ou vão continuar fazendo chacrinha? Porque é isso que está me deixando nervoso enquanto cidadão. Eu vejo muita gente fazer bate-boca, fazer blá 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 na Câmara e no Senado e não apresentam leis e pior, não votam o que tem que votar. Então a gente precisa ter mecanismos para acabar com o imperialismo, seja no judiciário, no executivo ou no legislativo, Paulo. Acabou dando uma sugestão de nome interessante, né? Podia ser Centrãozinho do Bem, né? Nunca vai ser do bem, Paulo, nunca vai ser do bem. Centrãozinho direita, centrãozinho esquerda, centrãozinho. O que a gente descobre e observa na Câmara é a luta pelo poder. Quando o nosso âncora diz que o poder embriaga, inebria, cada ser humano ele persegue algo na vida. Alguns perseguem dinheiro, outros perseguem a felicidade e alguns perseguem o poder. Arthur Lira é um deputado das Alagoas, eleito pelo Partido Progressista, o PP, um pequeno partido de um pequeno estado, que foi eleito presidente da Câmara com 446 votos, inebriado. E hoje ele faz uma queda de força, uma queda de braço, para dizer que o preço dele é maior do que ele vale. Quando os outros partidos criam o centrãozinho do bem, eles tentam diminuir esse poder. Nós vivemos numa república de coalizão, alguns dizem de colisão, em que apesar de ser presidencialista, nós temos o poder do legislativo muito forte. E o presidente que não negocia com o presidente da Câmara acaba impeachado, como foi a ex-presidenta. O que a gente precisa entender e observar é o subtexto. Eu quero mais poder. Dito, eu quero mais emendas, eu quero mais tráfico de influência, eu quero mandar no governo, por isso que o meu preço é caro. Por isso que eu tranco a pauta das medidas provisórias. Mas nós, eleitores, somos os responsáveis. Não existe nenhum deputado que esteja lá, que votou no Lira, que não foi votado pela gente. Nós colocamos essa Câmara, para alguns boa, para outros piores. Nós elegemos, e nós vamos falar aqui, alguns deputados que não se dão ao respeito, que quebram o decoro parlamentar, que inclusive usam palavras de baixo calão para se referir aos outros deputados. Nós somos responsáveis. Como o Pavão me lembrava em off alguns momentos atrás, ano que vem tem eleição. Depois do intervalo, a gente comenta sobre a chacrinha que eles citaram aí na Câmara, principalmente em torno do deputado campeão de votos na eleição de 2022, né, o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. A gente falou no bloco anterior sobre confusão na Câmara e o deputado campeão de votos em 2022, Nicolas Ferreira, ele tem se notabilizado por algumas confusões nesse começo de mandato e já começa a pagar o preço disso. Antes do segundo turno, ele espalhou uma informação falsa sobre o presidente Lula, dizendo que nos 3 mandatos do PT, tinham sido desviados 242 bilhões de reais da saúde. É muito dinheiro, né? 242 bilhões de reais. Ele foi condenado no TSE nessa semana, em última instância, a pagar uma multa de 30 mil reais por informação falsa,
A defesa dele alegou, os números são controversos, não tem é informação muito falsa. E ontem ele foi insultado durante a sua fala na Câmara. Vamos acompanhar o vídeo. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi. Pode continuar, eu falei. É de uma falta de decoro quem falou aí? absoluta, não é, Benjamin? Dos dois lados. Dos dois lados. De quem xinga e de quem é xingado aí, não é, Benjamin? Eu acho que a gente está vivendo assim um tempo muito complicado. Eu falava em outro veículo que o pior que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 4 anos, foi a gente liberar os demônios para fora. A gente fala e faz coisas que a gente devia ter vergonha de pensar. O presidente que fala que a mulher não pode ser estuprada porque não merece, e por aí vai. Acho que é o deputado Rui Falcão que comete esse ato. Sim, você é o presidente indelicado. Ah. Mas dentro do contexto do que eu tenho escutado na Câmara, é assim, que vergonha, né? Que vergonha. O Nicolas não tem uma postura correta, coerente, ele insultou, ele humilhou, ele inventa mentiras, ele foi condenado. Mas eu tenho vergonha alheia pelo Rui Falcão, o conheço pessoalmente. Não precisava perder isso. Também entendo que no calor do debate, às vezes é difícil você manter a linha. Eu mesmo, enquanto fui secretário de saúde, participei de uma audiência pública que durava 8 horas. Era difícil você manter a integridade, o bom humor, mas nada justifica. Acho que a gente precisa ter uma campanha que, assim, tenha vergonha, comporte-se, fale direito. O que a minha mãe falava assim, filho, você não vai falar isso em público. E a gente tem visto nos meios de comunicação, não aqui no Jornal Opinião, mas em muitos meios de comunicação, o abuso do palavrão, da ofensa pessoal. Eu aprendi com um grande âncora que a gente comenta a notícia, a gente não qualifica a pessoa. Lamentável. Paulo, vamos começar então por esse detalhe absurdo, medonho, do deputado Rui Falcão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ia ser de ética, ia ser violento. Não, é importante a gente falar porque é uma das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados. E o deputado Rui Falcão não tinha o direito, porque, na minha opinião, ele quebrou o decoro ofendendo o deputado. Mas o deputado Nicolas foi de peruca, não interessa. Certo é certo, errado é errado. O deputado Rui Falcão, na minha opinião, comete quebra de decoro ao tratar outro parlamentar regularmente eleito, legitimamente eleito, que não pode e não tem o direito de ser ofendido por um colega. Então, assim, nada justifica o que o deputado Rui Falcão falou. Posso discordar de tudo que o deputado Nicolas falou até hoje, mas neste caso ele estava com a palavra, estava na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele, como parlamentar, tem assento e foi destratado pelo presidente Rui Falcão. Nada justifica isso. Pior, se o deputado Nicolas havia descido a um nível, na hora de usar peruca, de usar termos homofóbicos, misóginos, o deputado Rui Falcão foi abaixo dele por destratá-lo. É realmente lamentável a atuação aí, tanto do Nicolas Ferreira como do Rui Falcão. Sim, mas Paulo, nesse caso, o Nicolas Ferreira não fez nada. Aí a culpa é do Rui Falcão. E totalmente do Rui Falcão. Agora, aqui a gente também falou dos 30 mil reais de multa Sim, por conta de informação mas acontece falsa. que ele foi multado como cidadão, antes de ser eleito. O que eu vejo é que ser multado em 30 mil reais é cosquinha. Ele já era eleito, mas não empossado. Não empossado. Ainda, né? Então ele cometeu um 25 crime de outubro. como cidadão. Agora, tem uma pauta especial para o Benjamin comentar, inclusive pela atividade dele, que é médico, obstetra, ginecologista. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, do Rio de Janeiro, aquele que em julho do ano passado foi flagrado abusando sexualmente de uma paciente pós-parto, sedou a paciente, abusou dela e foi filmado isso
As enfermeiras que trabalhavam com ele desconfiaram da atitude dele e providenciaram uma filmagem em vídeo e ele foi flagrado. Isso foi em julho do ano passado. E ontem o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro cassou definitivamente o registro do médico. Deixa eu só fazer umas pequenas correções. Graças a Deus ele não é mais médico. Não foi no pós-parto, Paulo, é pior. Foi durante o parto. Já tinha acontecido o nascimento da criança, né? Nasceu a criança, mas estava no processo. Mas era durante o processo de parto. É que as pessoas não se atentaram, então, por desconhecimento, que é uma coisa muito pior. O ato dele abusar sexualmente é hediondo, mas ele anestesiou essa paciente, fez ela perder a consciência desnecessariamente, o que põe em risco tanto ela quanto a criança para abusar sexualmente. É pior. Quando você acha que você já viu tudo, é um pouco pior. E é pior ainda, se é que existe pior do pior, não foi a única pessoa. As enfermeiras desconfiaram porque já tinham visto esse procedimento anômalo de dopar, sedar outras mulheres. O que é lamentável nisso tudo, assim, como é que a gente não consegue construir um processo em que o médico seja avaliado na sua sanidade mental? Essa pessoa, ele não é um criminoso, ele é um doente, ele é um psicopata. Ele fez uma faculdade difícil, ele demorou para entrar, é difícil entrar em medicina, foram 6 anos, mais 2 anos de residência e ninguém nunca viu o distúrbio que essa pessoa tinha. Eu acho que a gente precisa repensar um pouco a nossa formação na escola, que remete um pouco ao que o Paulo comentou na questão da violência das escolas. Ter um psicólogo na escola não é só ver quem é o doente que vai matar, é o cara que tem algumas tendências diferentes, é que tem dificuldade de aprendizado. Neste caso, esse ex-médico, e parabéns ao CRM que o expulsou, ele perdeu a oportunidade durante muitos anos de ser diagnosticado, nem pelos seus pares. Teve que ser as enfermeiras. Paulo, eu espero, primeiro, que o Conselho Federal não reverta essa situação. Segundo, pegando um gancho que o Benjamin falou, a gente precisa reavaliar os nossos cursos superiores, porque se a gente está formando profissionais ou a gente apenas está fazendo o carnezinho do baú da felicidade, você paga as mensalidades, não é barato, sustenta as faculdades e no final você tem o seu canudo, saiba ou não exercer sua profissão. Mas mais importante, tal qual câmera no colete de PM, tal qual a câmera que pegou da Receita Federal, que o auditor falou que cumpria seu dever e as joias estão sendo devolvidas, eu lamento, mas eu acho que já passou da hora de ter câmeras nas salas de operação, de ter câmeras nos hospitais, para a gente poder ter tranquilidade. Porque, sinceramente, se eu fosse casado, tivesse uma esposa estuprada eu viraria um Roberto Jefferson. Eu acho que eu não me seguraria. E eu não quero nem pensar o que aconteceria, porque a gente precisa afastar esses animais, com o perdão a todos os cachorros, gatos e outros animais, esses monstros precisam ser encarcerados, jogados num porão muito fundo e de lá nunca mais saírem. A gente tem visto uma escalada de crueldade, assim, principalmente posta em prática por traficantes. E nessa semana, em Minas Gerais, na cidade de Visconde do Rio Branco, aconteceu um caso impressionante. Traficantes foram buscar armas e drogas na casa de uma mulher, onde deveriam estar as armas e as drogas. Ela falou que tinham se extraviado, que não era responsabilidade dela. Ela foi sepultada numa gaveta, fecharam a sepultura com tijolo, e ela foi resgatada viva, porque alguns coveiros escutaram os gritos dela. Isso aí eu posso... de uma crueldade assim. Exato, Paulo, mas eu posso citar uns 10 filmes de onde isso foi a inspiração. E pior, qual é o jogo dos erros aí? Ela era a detentora, ela guardava drogas e armas que sumiram, aí os traficantes falaram, sumiu, então, já que você não sabe, então também ninguém vai saber de você. É aquela tal história, Paulo, aqueles brasileiros que são presos com droga na Tailândia,
que ficam na Rússia, que vão toda hora estão sendo presos. As pessoas acham que a vida é fácil. Então vamos lembrar sempre de uma frase, é simples, da Margaret Thatcher. Não há almoço grátis. Se você se mete com um bandido, bandido você é. Então, assim, essa mulher começa o erro, ela era a responsável por guardar drogas e armas. Não dá, né, Paulo? Não dá pra gente achar que é uma vítima. Então a gente não pode entrar nisso. A gente tem que ficar fora. Não adianta achar, eu vou receber 5 mil reais para transportar um tijolo de maconha, porque aí eu tô ganhando. Não existe atalho. O Benjamin acabou de falar, quantos anos fica uma pessoa num banco estudando medicina, depois tem que fazer residência, depois tem que fazer uma série de... O investimento não é fácil. Para quê? Para depois usar toda essa sua experiência para estuprar a paciente? É a mesma coisa essa senhora. Sinceramente, é horrível, é monstruoso, mas é o mundo que a gente está vivendo. Ou a gente se afasta das drogas e do crime, ou então a gente sempre vai estar vendo. E olha, Paulo, aqui na Pouca Farinha, aqui na Santa Cruz, tem um micro-ondas. Você já sabe o que é o tribunal do micro-ondas? Quando a pessoa é pega lá, não sai nada. O que a polícia faz? É só atravessar com a barquinha para ver as drogas que estão lá. Tem banquinha de droga. Por que não tem polícia nenhuma? Por que a CET em Santos não vai nas escolas com fila quíntupla na saída, onde atrapalha o trânsito? As pessoas só veem o que elas querem. Essa que é a verdade, Paulo. Eu já vi várias vezes essas histórias. E eu estava me lembrando, enquanto o Pavão comentava, ele é o especialista em cinema, como às vezes Hollywood glamoriza o tráfico de drogas. Eu estava me lembrando do A Mula, com aquele ator bem antigo, bem velho, em que ele era um velhinho aposentado que transportava a droga. E que parecia que... não é Harrison Ford, daqui a pouco sai o nome dele. Enfim, é uma glamorização de quem mexe com o tráfico de drogas. Esta mulher mexeu com o bandido. E o bandido não perdoa. O tribunal do crime, que a gente pode querer não ver, ele julga as pessoas nessa região há muito tempo. O micro-ondas existe ali no Paicará, aqui em Cubatão as pessoas são enterradas vivas na maré. A gente viu há algum tempo atrás uma série de cadáveres aparecendo de maneira estranha nas ruas de Santos, São Vicente, Praia Grande. Ela pagou um preço alto por desafiar o bandido. Pena que o nosso Estado não é capaz de proteger, não ela, a gente, dos outros bandidos. A dívida de droga muitas vezes é paga com a vida, né? Muitas vezes é paga com a vida. Nós temos duas notícias que não vai dar tempo de comentar, que são parecidas. Assim, em Praia Grande, um criminoso roubou um veículo do Sedex e, na fuga, atropelou a avó e neto, que foram hospitalizados. E em Itanhaém, um outro criminoso roubou um carro de alguém que chegava, um motorista que chegava numa padaria, e na fuga atropelou e matou. Em São Vicente, ele roubou o carro em Itanhaém, fugiu pela estrada, e em São Vicente ele atropelou e matou um jovem de 21 anos que fazia entregas de marmita com bicicleta. Então são dois crimes parecidos, alguém que rouba carros e na perseguição acaba prejudicando a vida de quem não tem nada a ver com isso. E para terminar um pouquinho com Up aí, um pouco de animação, a imagem parecida com o que vai estar a Lua hoje, crescente no céu, 45% vai estar, a Lua cheia entre dia 6 de abril e do primeiro domingo de Lua cheia, da primeira Lua cheia depois do equinócio de outono aqui no hemisfério sul, de primavera no hemisfério norte, é o domingo de Páscoa. Então hoje um espetáculo bonito, provavelmente, porque o céu está sem tantas nuvens aqui na Baixada, a Lua em quarto crescente. A gente agradece a participação do Marcelo Pavão e do Benjamin Rodrigues Lopes, trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma boa segunda metade de quarta-feira que você merece. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.